Fala, nação sem clubismo! Bom dia! Muito bom dia a todos, bom domingo. Vamos aí falar um pouquinho do nosso Mengão, né? Hoje tem Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo, né? Lá no Allianz Parque. Antes de começar a falar do jogo, gente, queria falar duas coisinhas aqui. Uma sobre o Andrés Pereira, né? Ele que deu uma cavadinha aí no Mengão, né? Ontem ele deu uma entrevista, né? Falando que tinha um desejo, né? De retornar ao Brasil. E se isso acontecesse, a prioridade seria o Flamengo, né? Ele que falou lá, pô, só Deus sabe, né? Ele tem contrato ainda com o Furla, né? Mais 2 anos, mas deixou em aberto, falou que virou um torcedor, que ele manda mensagem pro Felipe Luiz, né? Mesmo quando o Flamengo não vem bem, ele dá uma cornetada ali, virou torcedor, cara, virou torcedor, né? E deixou em aberto, falou, ó, Mengão, vem que eu tô facinho, né? E sim, será que valeria essa contratação? Vocês aí contratariam novamente o Andrés Pereira? Olha, eu, Rafael, eu contrataria. Eu acho ele um baita jogador, né? Deu uma infelicidade naquela final contra o Palmeiras, adversário de hoje, né? Mas eu acho ele um baita jogador, sinceramente. Foi infeliz, né? Naquele lance que acabou deixando o Daverson famoso. Se não fosse aquele lance, ninguém não ia nem saber do Daverson. Ninguém ia saber. O próprio Breno Lopes aí, ó, fez gol contra o Santos na final, né, da Libertadores também, quase não se fala dele. O Davidson virou um personagem. Ele vive disso. Tanto é que ele adora dar tapa naquela taça lá, né? Então, foi uma infelicidade do Andrés Pereira. Assim como o Michael também perdeu um gol na cara do gol, né? E não foi criticado, né? Nós poderíamos ter o Andrés Pereira aí com a gente até hoje, mas muitos torcedores aí de internet, né, infelizmente, cornetaram o cara né, naquela, naquele calor do momento, né, e acabou que a gente não ficou com ele. Ele volta para a Europa, tá comendo a bola na Europa, e hoje poderia estar aqui no Mengão ajudando a gente aí, né. Mas enfim, quem sabe ele não volte aí, né. Eu repito, acho uma boa contratação, cara. Eu acho um baita jogador, sinceramente, minha opinião. Deixa de vocês aí, o que vocês acham, Andrés Pereira? Seria uma boa no Mengão de novo? Vê aí, fala aí, com vocês, cara, com vocês. E continuando nesse tema aí de jogadores no Flamengo, cara, queria falar um negócio com vocês que eu vi, comecei a ver, pô, CR7 no Flamengo, CR7 no Flamengo. Aí eu falei, pô, vou dar uma olhadinha pra ver e tal. Aí vi muitos youtubers falando, muitos canais grandes falando, e muitos canais grandes falando, não, que ele quer vir. Aí eu falei, cara, de onde está vindo isso? Aí fui dar uma olhada e tal. E vi que o Guilherme, o Flazoeiro, foi quem fez uma brincadeira. Aí falei, então vou mais a fundo. Aí conversei com algumas pessoas e vi o vídeo, né? Conversei com algumas pessoas além de ver o vídeo, ver da onde saiu isso, né? Gente, foi o Guilherme, o Flazoeiro, que fez uma brincadeira com o Boto ali. Foi um momento de descontração ali com o Boto e o Guilherme, o Flazoeiro, brincando, pô, CR7, não sei o que. Ele falou, quer vir, quer vir. E muita gente tomou isso como verdade. Gente, o CR7 não falou nada disso. Foi uma brincadeira. Só que, caraca, pelo que eu vi, tá tomando uma proporção imensa. E tô vendo gente acreditando mesmo nisso. Não, gente, não tem nada disso aí não, pô. Foi uma brincadeira, tá? Foi uma brincadeira ali, foi um momento de descontração. Que acontece entre jornalistas ali e comissão técnica, jogadores, isso é comum. Uma brincadeira, foi uma resenha ali, uma coisa informal ali, uma zoeira. E que acabou tomando uma proporção muito grande. Obviamente que, pelo menos eu falo por mim, gostaria muito de sair 7 no Flamengo, né? Quem sabe até no Super Mundial. Só que, pô, a gente vai dar uma olhadinha no salário aí do Cristiano Ronaldo. É insano, gente. É insano. Sabe? O cara ganha quase 5 milhões de euros. Não faz o menor sentido isso, cara. É quase a folha do Flamengo, sabe? Mensal. Um cara ganha isso sozinho, sabe? Mas pô, contrata ele pro Super Mundial, um mês. Ué, se ele aceitar reduzir drasticamente o salário dele, quem sabe, né? Tudo é possível.
Mas, enfim, não sei se ele toparia, sinceramente, mas é absurdo, galera. O salário do cara é absurdo, sabe? Não tem condições do Flamengo fazer isso, sabe? A não ser que arranjasse um super patrocínio, alguém que arcasse com uma parte, né? Mas é uma brincadeira, gente. Só para resumir aqui, para terminar, pra gente falar do jogo de hoje, aquilo ali foi uma brincadeira que, pelo que eu vi, vazou ali e tomou uma proporção absurda. Vi vários canais aí, e canais grandes, tá? Falando, não, ele vem porque isso, porque aquilo. Pô, eu sei que muita gente, assim, eu particularmente não gosto e o canal também não faz isso. O próprio Vitor, né, o Vitinho, o Leandro, a gente não tem esse costume de ficar colocando notícia falsa para gerar engajamento, sabe? Clique, a gente não é isso, a gente está aqui para comentar, trazer notícia, coisas possíveis, coisas reais, coisas que estão acontecendo, não ficar aqui difamando uma fake news para você ficar empolgado com algo que nem existe, sabe? Então, gente, pode acontecer do Cristiano Ronaldo? Acho muito difícil, mas futebol é muito louco, né? A verdade aí dura 24 horas, mas foi uma brincadeira ali entre o Flazoeiro e o Boto, e que tomou uma proporção absurda, e que a gente está vendo pessoas aí sérias até então, a gente acha, né, sérias, colocando com uma verdade que não é. Então o Cristiano Ronaldo não tem nada de Cristiano Ronaldo no Flamengo. Não tem, foi só uma brincadeira, né? Mas enfim, vamos agora, enfim, falar do jogo de hoje, né? Eu vou deixar aqui, como sempre faço, a provável escalação. E pelo que parece, o Pedro não deve começar jogando, talvez nem jogue, né? Porque gramado sintético, para quem está vendo da lesão como a do Pedro, é complicado, né? Mas pode ser que o Pedro jogue aí, vamos ver. Vamos torcer que pelo menos ele entre no segundo tempo, deixa o dele também. Né? O Palmeiras que vem aí com alguns desfalques importantes aí, por exemplo, como o Richard Rios, né, que vem jogando bem. O Felipe Anderson, o cara que oscila muito. E o Abel Ferreira. Abel Ferreira não vai estar em campo, né? Pegou aí 2 jogos de suspensão. Então hoje ele não vai estar à beira do campo. Se eu não me engano, acho que é Lucas Evangelista o nome do auxiliar técnico dele. É alguma coisa assim. Mas enfim, não vai estar ali à beira do campo. Jogo complicado, jogo chato, gramado sintético ali é diferente. Porque tudo bem que o Flamengo agora tem no CT um campo de gramado sintético para tentar ali, né, entender mais ou menos como funciona esse kick da bola, o tempo de bola ali, sabe? Então hoje é um jogo complicado, um jogo que eu venho falando aí a semana toda, o mental também tem que estar bem, né? Não que nos outros jogos não tenha que estar, mas é porque hoje é um jogo complicado, é um jogo que vale para o Flamengo ficar mais perto ainda da liderança, né? E quando tiver essa pausa aí para o Super Mundial, a gente está já na liderança, ou ali do ladinho, junto, porque isso é importante, né? Porque depois, quando você voltar do Super Mundial, vira uma chave, é tudo muito doido, né? Então a gente se manter ali, né, entre os cabeças ali, isso é muito importante, estar ali na primeira, segunda posição. E que hoje a gente dê esse passo, né? Vencer o Palmeiras aí, fica a 1 ponto do Palmeiras. E depois deixa essa pressão com eles, né? Porque eles também vão ter jogos complicados aí, né? Então o importante é nesse confronto direto a gente vencer eles, principalmente lá, né? A gente vem muito bem nos jogos contra o Palmeiras, né? A gente, nos últimos 6 jogos, se eu não me engano, foram 6, não foram 6, foram 5 vitórias do Flamengo, se eu não me engano, e uma derrota, eu acho, teve, que foi na Copa do Brasil, naquele jogo da volta, que acabou que, graças a Deus, o Flamengo continuou, né? Porque a gente fez o resultado em casa, mas enfim, é jogar bem hoje, manter um nível de concentração alto. Gerson tá de volta, o Arrasca vai jogar, né? De La Cruz. Agora a gente não sabe como é que vai ficar a ponta ali, se vai ser Michael, Luiz Araújo, Cebolinha, né? Ou se ele vai colocar o Bruno Henrique e o Juninho na frente, de centroavante, a gente não sabe. Vamos aguardar o Plata também, tem um retorno do Plata. Enfim, a gente só vai saber isso uma hora antes do jogo, não tem jeito, galera. Mas quero saber de vocês aí, né? O que vocês acham dessa loucura aí de Andrés Pereira, CR7, né? E o que vocês esperam pro jogo do Mengão de hoje? Então não deixem de curtir, de compartilhar, comentar, seguir a gente e dar aquela força. Valeu, nação!
Vou ficando por aqui. Aquele abraço, saudações bruneiras. Fui!